Olá, um grande abraço a todos. Mais uma vez, o nosso podcast, As Altas Ideias, hoje com o título Cultura Pop e as Novas Tecnologias. E hoje, a presença sempre muito especial, a professora Adriana. Eu peço permissão a ela para não ler o currículo dela todo, mas a Adriana é bacharelada em Geografia pela UES, ela é mestra em Desenvolvimento e Meio Ambiente, é especialista em Educação pela UFC, doutora em Geografia pela UES. Adriana, eu vou parar por aqui e agradecer a sua presença e todo o seu talento aqui no nosso podcast. Nossa, professor Gugel, querendo agradecer, um talento, um exemplo. É uma das pessoas que mais entendem sobre as dinâmicas ambientais e também nas dinâmicas sociais no geral. Eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui com você e com essas alunas maravilhosas. Adriana, muito obrigado. Olha, Adriana, especialíssima também. A aluna Cleo Macedo, terceiro ano A, Jardins. Cleo, tudo bem? Obrigado pela presença. Obrigada, tudo ótimo, tio. Muito feliz em estar aqui. Ótimo. Liz Maia, também aluna do terceiro ano, Sim. Papicô. Obrigado, Liz, pela presença, Eu viu? que agradeço o Gugel e a Adriana pelo convite de estar aqui. Muito bem. Olha, deixa eu citar aqui algo primeiro, tá bom? Eu acho que nada mudou tanto ultimamente como a polêmica da mudança das linguagens, as novas tecnologias que têm influenciado muito na vida do homem, não é? Sim. Mas enquanto isto, tem algo que também sofreu muita influência dessas novas tecnologias. A cultura pop. Sim, Eu verdade. queria, Liz, começar contigo. Eu queria que tu me dissesse assim, tipo, o que é a cultura pop e o que representa essas novas tecnologias. Certo. Cultura pop é tudo que a gente pode mudar em massa, como músicas, séries, filmes, e tudo que a gente consome ultimamente no nosso dia a dia, como músicas também, ajudam muito a gente entrar nessa cultura, conhecer um pouquinho do pop. E as novas tecnologias são os streamings, as inteligências artificiais, que hoje em dia estão influenciando muito esse mundo pop e essa cultura também, por avançarem integralmente essas culturas e essas novas tecnologias que a gente hoje em dia está consumindo bastante. Eu acho muito interessante essa sua colocação, Liz, porque com essas novas tecnologias, as redes sociais também, nós conseguimos ter acesso a essas informações. Essas informações, elas têm uma força muito grande porque elas passam a influenciar os nossos costumes, o nosso cotidiano, a força de trabalho. De forma rápida, né? Sim, Um processo de valorização e fragilização, dependendo do contexto, de elementos culturais. Sim, Então, verdade. essa questão de cultura pop é uma abreviação de cultura popular. Verdade. Então, a gente fala de cultura pop, aquilo que tem um atingimento, que tem um alcance de massa. Sim. E esse alcance de massa, alguns momentos podem ser positivos, outros negativos, que é o que a sim, gente vai sim. explorar aqui. Sim. E você, Cleo? Olha, eu acho muito interessante o que a Alice falou e eu acho que as tecnologias e a cultura pop tem tudo a ver uma coisa com a outra, porque a cultura de hoje em dia ela é muito moldada pelas tecnologias e pelas músicas novas, tudo que é novo, sabe? E como a Adriana disse, tem os pontos bons e os lados ruins, porque quando acontece a globalização, a gente abre uma rede social, uma internet para diversos povos de diversos países, eles podem achar vínculos com o que eles gostam, mas também eles têm a liberdade para falar o que eles querem sobre a cultura que eles querem, né? E cria um apelo popular, literalmente, né? Sim, Criam-se grandes movimentações e vão até mudando o que a gente entende como preferência. Verdade. E isso aí é hoje, o que se a gente fizer uma análise mercadológica até, se utiliza demais desses meios de comunicação em massa e desse apego da população a essa tecnologia, por exemplo,
o nosso celular, que muitas vezes a gente se vê até no... Eu fico brincando, sabe, Gugel? Sim. Com os meus amigos e alunos que eu digo, parece um relacionamento tóxico, né? Sim. Você Celular não e a é uma gente. dependência. É desse jeito. E essa dependência é como se a gente fosse ficar desinformado. É verdade. Então, isso cria uma relação de comunicação, é uma nova linguagem, como o professor Gugel falou. Adriana, a cultura pop, ela pode levar em conta, por exemplo, um artista que, por sua personalidade, por sua característica, mobilizar um planeta. O Michael Jackson é o rei do pop, né? Sim. Então, um estilo irreverente, aquele tipo de dança, algo novo, né? Contagiou um número muito grande de pessoas, né? Assim. Demais. Nós tivemos até na década de 80 um evento, uma união de vários cantores para lançar um disco, um single. Na época nem se existia redes sociais no sentido informático da coisa, nem informacional. Mas com a televisão e o rádio, eles tiveram toda aquela preparação para um álbum que visibilizasse a problemática humanitária na África, na Etiópia mais especificamente. Tá aí um ponto positivo. Ponto positivo. Eles usaram essa ideia de cultura pop para poder ganhar a atenção da população. É o tempo todo disputando essa atenção. Sim. E essa atenção, ela também, dependendo da intencionalidade do emissor da mensagem, ela pode ser utilizada para dar um toque aí meio subversivo, né? E tem muito aquela coisa de que pode ser usado para uma coisa muito boa, né? Por exemplo, tem muitas culturas que a gente não conhece e aí que a gente fica com preconceito mesmo, porque preconceito é o que você acha antes de você conhecer, né? É o seu preconceito sobre aquilo. Então, eu acho que é muito interessante porque com a globalização, as redes sociais, a gente consegue entender mais sobre culturas, sobre pessoas, sobre povos que talvez a gente pensasse, não. Tem um processo de imersão, diferente. né? Isso se a informação, é sempre bom ressaltar, se a informação ela for passada de uma maneira correta. Claro. Aí também nessa criação de informações e dessa transformação pop, né, de vários elementos culturais, tem que saber de onde são as fontes, né? Adriana, leva em conta algo assim. Década 1960, 1970. Eu já era nascido. Sério? Não parece? Sério. Adriana, o jovem na época escutava? Olha, Beatles, Rolling Stones. Sim, o rock era muito forte, o movimento hippie também, né? E olha que, aí eu penso assim, esses artistas comparados com os de hoje, não tinha toda essa tecnologia de uma rapidez tão grande. Não existia nenhum CD. É verdade. Era um LP, né? Tanto é que a referência pop, vamos dizer assim, dessas épocas eram os programas de auditório, era poder ir aos festivais, né, Woodstock, Rock. Na década de 80, que já estava melhorando um pouco os meios de comunicação, mas aí nós vamos ter o Rock in Rio, então, que foi até agora há pouco, né? E tem até várias polêmicas sobre o mesmo. Mas é importante ver como a gente se identifica com alguns elementos culturais. Então, a gente pode afirmar, certo? Fazer que naqueles podcasts que estão na crista assim, aquelas coisas pop, né? Podcast é pop. Aqueles podcasts de um apelo também para a geração Z, linda e maravilhosa, que é nossa perspectiva de futuro. Temos o corte, né? E vale ressaltar que as novas tecnologias hoje em dia estão ajudando muito as pessoas da nossa geração a conhecer culturas antigas, como Michael Jackson, Amy Winehouse, culturas rock. Janis Joplin. Isso, porque hoje em dia o que tá ficando muito na moda, como a gente pode dizer, os jovens dizem, hoje em dia inteligências artificiais conseguirem produzir músicas antigas com vozes de cantores antigos, como Michael Jackson, Beatles. Hoje em dia a gente consegue escutar em áudios feitos pela inteligência artificial, áudios de cantores, como Michael Jackson cantando hoje em dia, tipo, músicas como Baby, de Justin Bieber, na voz de Michael Jackson, que hoje em dia a inteligência artificial consegue reproduzir. É um nível de tecnologia, né? Coisas que isso antigamente era só produzido por gravadoras, e não pela tecnologia. E com a tecnologia hoje em dia a gente consegue fazer tudo. É verdade. E aí entra também uma boa discussão de que como é que a gente pode se utilizar dessas tecnologias, mas mantendo um processo ético, né? Claro. Teve até
polêmicas sobre essas criações de inteligência artificial que não destinava devidamente os direitos autorais para alguns cantores, dubladores. Tivemos a greve também dos artistas de Hollywood, também pensando nessa ideia da inteligência artificial, trabalhar com essa artificialidade da voz e projetando em novas falas, novos cenários. Ele tem seus prós e consequências. É verdade. E também outro fator, né, sobre isso, é porque também tem a geração de fake news, né, que com a inteligência artificial fica muito mais simples. Eu já vi várias notícias, assim, vídeos que você bota uma pessoa lá, e aí as pessoas ficam, ele falou mesmo isso? E essa pessoa não falou. Sim. É a inteligência artificial. A noção do que é o real, É verdade. muito... ela tá muito abstrata. Nós estamos chegando a um mesmo. ponto que vai ser difícil distinguir o que é o real do falso. Verdade. Isso me Não é? assusta, isso me assusta Sim, muito. é assustador. E ao mesmo tempo também pode ser uma oportunidade para a gente reforçar cada vez mais os nossos valores, né? Sim. É verdade. Porque aí o que a gente acredita, como a gente se porta e os nossos atos e a nossa fala, ela vai ter que ter um peso muito grande para chegar alguém e dizer, não, Cléo não faria isso, Adriana não faria Sim, isso. exato. E aí a confiança um para com o outro, ela vai ter que ser fortalecida. E a Exatamente. tecnologia tá tão avançada que eu fiquei meio assustada. Que hoje em dia o AI, a inteligência artificial, consegue criar músicas, tipo, songs ou hinos. Pega um sample, né? Sim, letras, ela cria Mas, letra para e artistas. o pior, sabe o que é? É que eu posso pegar um tema bem esquisito, bem esdrúxulo, por exemplo, um tsunami. Não, eu quero um poema como uma odisseia relacionado com o tsunami. Não, eu quero um soneto da Flaubert Espanca explicando ou descrevendo o tsunami. Você tem. É. Verdade. Consegue pegar, digamos, a alma, o traço de identidade, acho que também é uma discussão bem importante, de identidade do autor, pegar alguns elementos e criar algo em cima disso. O John Lennon, ele faleceu, né, tem muito tempo, e os Beatles lançaram uma música nova, inclusive muito boa, tem um tempo já, com a voz dele, que era ele que escreveu a letra, mas como ele faleceu, nunca foi gravada. Sim. E aí, os dois que ainda estão vivos pegaram a música e conseguiram com a inteligência artificial fazerem ele cantando a voz dele. E aí as pessoas que são fãs dos Beatles, que pensavam que nunca mais iam ouvir essa voz tão amada, que era a do John Lennon, né? Ficaram, nossa, eu Coisas que a emocionada, inteligência né? artificial proporciona pra gente. Proporciona esses Isso, momentos, pros né? fãs Momentos também. até familiares também. Tem toda essa perspectiva de usar para o bem, de uma certa forma. Mas há Adriana, também uma preocupação. e se eu disser que a inteligência artificial, de você pegar, por exemplo, como o chat GPT, ele pega 300 bilhões de palavras, criam com 300 bilhões de palavras, cria-se um algoritmo, tipo uma sequência de receitas, e aí ele faz tudo que o homem quiser. Ele pode até mimetizar o pensamento do homem. E um detalhe, hoje ainda temos Alexa, Siri, hoje tem gente conversando não mais com o humano, conversando com a máquina, mimetizando um homem. Temos um filme que fala bem sobre isso, né? né? O She, né? She não, ela, né? Her, que fala sobre isso, de um homem que se apaixona pela inteligência artificial. Eu acho. E essa relação dele vai também ajudando a criar uma própria complexidade na inteligência artificial, né? Ela vai supostamente, lógico, que salva as devidas proporções hollywoodianas, ela vai criando um sentimento. Eu acho que é um dos grandes mistérios que a gente tenta desvendar. Será que vai chegar um ponto que eles vão conseguir reproduzir tudo, até as relações Ou baseadas até a em inteligência sentimento? do homem, não é? Não, e isso é muito interessante, porque eu sempre penso sobre qual que é o limite, né? Qual que é o limite da gente usar a inteligência artificial pra, eu não sei, eu tô com dúvida nesse tema, pra fazer uma redação e eu vou colocar, ou até o tempo que ele tá fazendo a sua redação por você, né? É verdade. Então eu acho que sempre tem um limite. E é muito complexo, porque como é novo, são novas tecnologias, a inteligência artificial é muito nova, né? Então, A gente complicado. precisa saber ponderar. O equilíbrio, eu creio que o equilíbrio é saber tudo. dosar, Saber dosar. E você ter um aparato tecnológico para conseguir materializar aquilo que você muitas vezes não consegue descrever é uma coisa.
e você usar a tecnologia para ter uma solução e para percorrer o caminho do achar que era você que deveria ter percorrido, aí entra como uma situação onde a gente está diminuindo a nossa capacidade de desenvolvimento. A gente está maquiando um processo que poderia ser altamente expressivo ao atingir a nossa máxima de Perfeito. inteligência. Adriana, eu vi recentemente um repórter indignado com o fato de um texto jornalístico ter sido copiado pelo GPT, o chat GPT. Então isso aí foge, né? Aí vem a questão ética, né? Igual ao que a Cléo estava comentando aqui, a questão da redação. Porque aí isso vai fazendo com que você vá tornando o cérebro preguiçoso. Sim. Ele não vai pensando, ele já encontra tudo pronto. É mesmo. E a inteligência artificial, ela funciona através de uma alimentação de base de dados. É óbvio que ele vai pegar, quando eu digo o aplicativo, o tipo de inteligência utilizado, do que está disponível midiaticamente. Sim. Ele pode pegar uma reportagem, um artigo científico, um capítulo de livro, mas se ele vai utilizar aquilo ipsiliter, como dizem, ele tem que fazer o devido referenciamento. Perfeito. E isso não acontece quando se tem essa ideia de plágio, de maquiar, ou até mesmo de dar a resposta pronta para quem está procurando. E o que depõe mais ainda contra é por que a pessoa está procurando essa resposta. Porque ela está utilizando também uma intencionalidade prejudicial. Sim. E ao mesmo tempo ela vai receber uma resposta prejudicial. Um aplicativo que acontecia muito esses casos era o Twitter, que ultimamente foi excluído, né? Aqui no Brasil não tem mais, mas tinha muitos casos de plágio, de fake news, de assuntos que não eram reais e estavam mencionados lá no aplicativo. Bem polêmico, Isso. né? Não, mas é verdade. A disseminação de fake news, ela entra até como processo de tensão política. Verdade. Geopolítica, até puxando a sardinha da geografia, melhor matéria, beijos. Mas isso aí realmente é muito, muito estranho. É verdade. E a gente acaba comprando essa ideia. É verdade. Se a gente for analisar notícias até mesmo absurdas que eram disseminadas no Twitter, no próprio Instagram, agora no Cheers, né? Isso. Cheers, e também no próprio WhatsApp. Demais. Que a No gente TikTok acaba não também. conferindo... TikTok, exatamente. Acaba não conferindo a fonte, da onde veio essa informação e admite como verdade. Uma pessoa, duas pessoas, uma cidade, um país... Isso causa uma tensão. Por achar que por todo mundo usar o aplicativo, por todo Tá mundo... dizendo, eu vi no WhatsApp. Exatamente, verdade. Então, Agora, Mary, aí, Cléo, desculpe, mas tem a questão também do senso crítico, você tem uma maturidade De entender. para entender que aquilo ali é falso. Isso às vezes acontece muito até na sala de aula, Verdade. do aluno chegar com a afirmação, ele chega de uma forma bem objetiva, como algo bem verdadeiro, e às vezes é algo bem fora Do da contexto. lógica, do contexto biológico ou geográfico, né? O caso aqui da Adriana, a gente diz, não é assim. Não, mas eu vi no aplicativo tal que era assim. Aí acaba com disseminando essas respostas prontas. E sem saber como se chegou a essa resposta. E o caminho mais bonito para o aprendizado, para depois você ter uma base de conhecimento, é exatamente percorrer esse caminho. Por que a gente acaba cortando isso, né? verdade. Perfeito. É E verdade. se a gente for pegar aqui, jogando aqui na mesa pra gente debater, como essa cultura pop e essas tecnologias, elas vão também moldando o sistema de consumo. Demais. Nossa. Vocês já se viram influenciados? demais. Já demais. O TikTok. Hoje em dia eu vi aquela música do Léo Santana, Posturado e Calmo. Isso é um assunto muito sensível. Hitou muito no TikTok, em todas as escolas, todos os meus amigos falavam sobre essa música através da tecnologia do TikTok, que em vídeos curtos, fazendo a propaganda da música, hitou, todo mundo começou a escutar e bombou. Todo mundo começou a gostar por um aplicativo. Aí viraliza. Agora o nome virou viral. Viralizou. Eu acho Ou hit, né? O hit. Ai, eu tô atrasada, tô muito... Gíria. Não tem coisa mais própria da cultura pop que gíria, né? verdade. E Verdade. também tem outro ponto muito interessante, que é sobre como a gente consegue
por exemplo, tem alguns desejos que não são naturais, que é, por exemplo, você não ia querer aquele tênis que o menino lá dos Estados Unidos comprou, mas porque você viu num vídeo que ela disse, nossa, como esse tênis é lindo, é incrível, você tem aquela vontade, né? Que é um desejo seu que às vezes Sim. você nunca, Sim. se não fosse pela internet, se não fosse pela globalização, você nunca ia nem Não saber que tinha. aquilo Sabe, existe. exatamente. Fora que a gente começa a conhecer influenciadores pequenos, cantores pequenos, Verdade. através desses E aplicativos. acompanha um reality show o tempo todo. É cada dia um Big Brother, né? É, Mas de férias é com verdade. eles. Através de aplicativos como Instagram, TikTok, Twitter, né, que não tinha mais, saudades. Com muitas ressalvas, saudades, né? É. Mas é verdade, é verdade. A gente fala assim brincando, mas essa ideia, por exemplo, chega, eu uso sempre esse exemplo. Vai estar a Bruna Marquezine, beijo Bruna, somos amicíssimas, quem dera. Eu sei que é Var- verdade. aham. Um dia será verdade, tá? Vai. Aí ela tá varrendo a casa com uma vassoura super tecnológica com estampa de oncinha. Tô chutando aqui. Tá. Eu tenho a minha vassoura super funcional que cumpre o seu papel de produto, mas eu vi pelo apelo Perfeito. midiático, cara, eu tenho que ter aquela É vassoura. desse jeito. Porque eu peguei um exemplo Desse bem jeito. absurdo. Porque, por mais que eu tenha, eu crio uma ideia na minha cabeça de que eu comprando aquela vassoura, eu tô mais próxima daquilo que é a felicidade ou que é a experiência de ser a Bruna E Marquezine. o homem sempre está buscando essa felicidade. Os jogos, normalmente, eles viciam, entre aspas, porque você vai produzindo mais aqueles neurotransmissores que dão prazer, satisfação, você vai ganhando. Adrenalina, Aí cada vez né? mais você vai ganhando e vai querer ganhar. E aí você acaba... Jogos como Fortnite, Minecraft, que são muito conhecidos pelos meninos também, sim. hoje em dia viciam e viraram, né, uma parte da nossa cultura pop por ser um instrumento, um jogo tão, assim, globalizado mundialmente, né, porque todo mundo que... a Hoje gente é planetário isso, isso aí, né? Planetário. Pergunta o que é Fortnite ou Minecraft, todo mundo sabe responder. Sim. E o bom é que o embasamento teórico da criação desses jogos tem tudo a ver com geopolítica. Sim, É verdade, sim. é verdade. Além Sim. disso, por exemplo, a gente pode citar, como a Alice falou, nós temos a questão dos super-heróis, que super tem um apelo de entender as tensões do período de Guerra Sim. Fria. Sim. sim. Nós temos o Call of Duty, que vai falar um pouco sobre as tensões do Oriente Médio e grandes potências. Demais, A gente tem aquele que é o monte de monstrinho, que tem até uma inteligência, que é a Rainha Vermelha, Resident Evil, sim. que fala um pouco dessa questão da ideia que o estadunidense vai ter todo o controle futuramente da humanidade, tecnologia. Então, tudo isso cria-se um processo de disseminar esses discursos, E né? como a senhora disse, né? Tem muita coisa na Guerra Fria ligada à cultura pop. Os super-heróis que a senhora disse, todos foram feitos pra ter um Sim. apelo. Olha como os Estados Unidos é incrível, olha como Uhum. a outra potência não é tão incrível Exatamente. E é bom, por um lado, porque ajuda as pessoas a terem mais conhecimento um pouco sobre o assunto, entenderem, verem o que é realmente o que significa a Guerra Fria, assim. É verdade. assuntos Gera uma geopolíticos. curiosidade, né? É. E por esse lado é maravilhoso. O X-Men hoje é pop? O X-Men, ele é pop, ele é Já pop, foi mas mais. ele é vintage. Ele já foi mais pop, Ele é mas mais ele vintage. Tá. É bem antigo. Bem né? Mas, Old school. Isso. A gente mas sabe o que é pop? Ok. Falar palavras em outra língua. isso é muito pop, pop. Isso é muito É. pop. Um objeto pode ser pop. Um objeto Pode super ser pode pop. ser Basta pop. ele ser universal, ele já é pop. Sim. Aquela caneca da Olivia Rodrigo, aquela garrafa lá, que ela é uma cantora muito famosa. Da Stanley. Pois Por ser uma garrafa que uma cantora internacional dos Estados Unidos começou a usar, todo mundo começou a querer Pronto. comprar. Isso é Pronto. muito interessante. Agora, outro... Os produtos da We Pink, da Virgínia também. Um Verdade. perfume começou Então a a ser... capacidade do homem ser influenciado, ela é muito grande. Mas, A questão de você querer mimetizar, querer ser o outro, querer imitar o outro, é muito grande. Então. É o jogo da imitação. Né? Eu acho que uma coisa ruim, né, de tudo isso, é porque também acaba ficando muitas bolhas, né? Por mais que a cultura pop seja ótima e as tecnologias sejam ótimas, acontece que o algoritmo de várias dessas plataformas, com o que a gente está consumindo,
eles começam a passar mais pra gente aquilo, né? A entender Então, o padrão de Exato. comportamento. E aí cai na Perfeito. fake news, porque às vezes a gente gosta de um cantor, gosta de uma pessoa, aí a gente só escuta o lado da história deles. Só fica vivendo naquela bolha. Naquela não bolha. tem a curiosidade de pesquisar sobre os outros assuntos, outros cantores. E meio que padroniza também, Sim. né? Isso é perigoso na educação, né? Não? Demais. Muito perigoso. E se a gente for ver, uma coisa muito interessante que o professor Gugel colocou é que tudo assim, se tem um apelo em massa, ele vai virar pop. Até a questão da própria história da arte, né? Pop art. Também Mesmo. teve Sim, essa ideia sim. de pegar uma lata de sopa e transformar em uma obra de arte caríssima. Sim. Ou então na década de 80, que vocês não estavam ainda aqui no planeta, meninas. Mas nem sei se o Gurgel tava, já era Em nascido. 1980 já Tinha um escutava o aninho, nome né? Madonna, já escutava. Madonna. Era. Escutava. Nossa, Na mãe. época da MTV, foi uma grande revolução na cultura Foi mesmo. Uma pop. cultura pop também. Que a criação desses clipes, como a gente não tinha essa questão de redes sociais, internet, nossa, eu tinha. No meio da década, eu tinha nascido, né, na verdade. No final da década, eu tinha uns 4 anos. Mas mesmo assim, eu me lembro nitidamente de que aquelas interações extremamente coloridas começavam a influenciar os nossos padrões de gostos musicais e de moda. É demais. né? Demais. É. Então, como essas referências aí compartilhadas, elas mudaram o que a gente entende como ser legal. Ou o que é ser cool. É. Sim, Olha, eu tô muito pop. muito. Os festivais antigamente, olha, o artista ele tinha que ter um conhecimento político, geopolítico, social muito profundo para defender a música dele. É. E olha, o jovem, para ser atraído por aquela mensagem, ele também tinha que ter um conhecimento de história, de filosofia muito grande. Ele era bem ativo na luta, na Com defesa certeza. pelos direitos É humanos. verdade. Era assim. É verdade. A Madonna tem uma música, né, que ela disse que ela ficou muito polêmica a música, porque ela abordava temas que ninguém abordava. Ou ela falava de coisas que as pessoas preferiam que não fossem Esconder, falados, né? E com essa publicidade em volta dessas músicas, as pessoas começaram a se questionar. Essa letra fala sobre o quê? É verdade. E a ser utilizada até na parte E acadêmica. publicidades feitas pelas novas tecnologias. Pelas novas tecnologias. É super verdade. Sempre lá, entendeu? Sempre tem esse- relacionada. É verdade. E um detalhe, esses 300 bilhões de palavras, os parâmetros e os algoritmos usados, depois do chat GPT, já veio o chat 3, agora vem o 3.5. Então, a cada momento, uma coisa nova, bem revolucionária, algo bem novo. É uma especialização em cima de outra especialização. E isso entra como uma questão, eu creio, bem positiva, nessa questão de acelerar alguns avanços, até mesmo em áreas super tensas, vamos dizer assim, como engenharia, medicina, não é verdade? A questão da Construção, vacina, as Adriana, desculpe vacinas. interrompê-la, a questão da vacina do coronavírus, ela contou diretamente com a descrição do genoma do vírus. Você vê 30 mil letrinhas, AUCG, adenina, uracila, astosina, guanina. Aquele vírus que apareceu hoje tem esse genoma. Como é que nós vamos fazer a vacina diante de 30 mil letras? Já pensou em ser tecnologia? Isso ajudou a sobrevivência da espécie, Então, né? se aquela vacina demorou 3, 4 meses, a próxima, o que é que deveremos sugerir? 3 Mais dias. rápido possível. É verdade. Não, com certeza as novas tecnologias são muito boas para várias coisas. Como vocês disseram, elas vêm cada vez, é tão rápido, que eu acho que isso é outra coisa que mostra o quão é importante a visão do ser humano nisso, porque nenhuma tecnologia, por mais que pareça original, é original. Aquela máquina não tem experiência de vida, né? Ela tá pegando pedaços de outras informações, pessoas. né? Então é sempre bom a gente dar, nós seres humanos, darmos assim a nossa opinião, o que a gente acha sobre essas novas tecnologias, como que devem ser usadas. Porque E tem dar que ter os equilíbrio. créditos a quem alimenta, né, dessas Claro, informações. Verdade. Eu acho interessantíssimo que algumas pessoas falam assim, gente, tem horas que eu não sei se eu tô vivendo ou eu tô dizendo que eu não sou um robô. Eu tô marcando o que é um Sim, hidrante, nossa. Sim. o que é um caminhão, o Sim. que é uma escada. Sim. Já se depararam Desse com jeito, esses sites?
E isso aí é uma forma da gente também fazer o que a gente chama na inteligência artificial de treinamento de máquina. A gente está treinando a máquina para poder também ter essas mesmas respostas através da informação. Então, não tem como deixar de dar os créditos à humanidade. Então, a inteligência artificial sem a dimensão humana, ela não vai funcionar de uma maneira 100% eficiente e 100% com a ideia de ajudar. Ajudar não só a nós, mas o ambiente e o planeta em geral. Adriana, eu posso juntar um número muito grande de informações e dados climáticos, Com certeza. fazer a relação de todos eles e ter uma previsão muito próxima do real e muito rápida. Sim, a gente já faz isso. Isso se chama modelagens. E nessas modelagens em 3D, através desse cruzamento de dados, a gente consegue diminuir o tempo de cálculo até e conseguir propor medidas extremamente assertivas para conviver com alguma situação anômala. Por exemplo, um período de seca, por exemplo, um furacão, um terremoto, o El Niño, próprio El Niño, que nos deixa tão tensos, né? Dessas instabilidades, mas a gente conta com a inteligência artificial para ser mais uma força, né? Tá. Digamos, é mais uma, É. mas não deve ser substituída. Tipo, não deve substituir o que é primordial, que é essa intencionalidade humana, né? Claro, Essa verdade. dimensão humana. E é chocante como em minutos a gente consegue as respostas. Só pedir pro chat, por favor, me mostre isso, que ele mostra, responde. né? Ele mostra, muito E rápido. faz. Mas você concorda que vocês, por exemplo, não se deixam se dirigir pelo comodismo? Mas encontrar já pronto, fácil, deve influenciar um número muito grande de jovens. Demais, Não, já está demais. pronto. Nossa, e ainda mais com essa geração, não tão, não vou querer generalizar, mas algumas situações que a gente encontra, com jovens principalmente, de trabalhar tudo muito na rapidez, não ter a paciência do processo. E também, como a senhora disse, eles também, muitas vezes, acabam por não verem as consequências dessas ações, né? Porque, por exemplo, você também tem que pensar que, de uma certa forma, você tá usando aquilo ali constantemente, pode lhe trazer prejuízos, né? Eu tenho um pouco de medo, não vou mentir, porque eu tento não usar, mas é porque eu tenho não sei, eu acho muito estranha a sensação de que as tecnologias estão tão... Por mais que seja bom... É um estranhamento, né? Assusta, né? Assim, Mas dá, a liberdade, saber o dosar. poder, ela amedronta. É melhor amedrontar do que corromper. Você verdade. já se sente desconfortável se você estivesse no seu celular? Eu acho que eu sinto, mas ao mesmo tempo eu sinto que é melhor pra mim. Não sei se você vai entender, porque se ele estiver aqui, eu sei que eu estaria toda hora assim, olhando. Ele estando longe de mim, eu acho que eu me sinto melhor, eu me sinto mais conectada com as pessoas que eu tô. Eu acho que às vezes é melhor até deixar ele no canto, entende? Acho que o nosso medo principal de ficar longe do celular muitas vezes é se sentir não informado. Não informado desde de uma tensão mundial até se a minha família está precisando de mim. Verdade. Então, essa insegurança de não estar informado e não poder agir, se for algo que precisa ser uma ação rápida, nos deixa muito inseguros. Sim. Mas a necessidade real da gente ter um período de distanciamento, tanto para a nossa sanidade mental, a questão de estar viciado naquele hábito, como também pensando biologicamente. Sim. Aí eu queria até jogar a pergunta para o professor Gugel. Eu estava lendo vários artigos científicos que falam sobre o aumento de miopia, de dores de cabeça e chegando até em situações de cegueira por causa do aumento demasiado do tempo de tela. Adriana, o uso exagerado do celular, ele compromete o sistema endócrino da pessoa, o sistema nervoso da pessoa, até a luz do celular à noite, faz uma glândula pineal produzir menos a melatonina, você já vai dormir mal. Nossa. Você já não vai produzir bem no outro dia. Por outro lado também, a sua visão, você acaba diminuindo o ângulo de visão que o homem tem, aquela visão de frente. Ela acaba tendo uma visão mais comprometida.
Tipo, você acaba perdendo a capacidade de visualizar até mais adiante. E você vai perdendo também a sua capacidade de produzir mais serotonina, porque você vai ficando mais acomodado. E os seus neurônios vão deixando de fazer as conexões. O que é que gera aprendizagem? É você pensar, raciocinar, começar a pegar parâmetros e relacioná-los para ver por que é aquele item errado, por que está certo. Mas você já encontra pronto. Como a gente está dizendo, o cérebro agora, ele parou de aumentar em termos de evolução. E o número de conexões começou a diminuir. Porque ele está ficando, como eu disse há pouco tempo, bem preguiçoso. Vê a questão também do estresse. Porque aquilo que é repetitivo acaba sendo estressante. Assim como também você vai digitando e você vai acabar tendo dificuldade até na sua própria língua. Porque você vai abreviando as palavras. Nossa, e ainda tem verdade. detalhes e mais detalhes. Ainda tem também o transtorno do pensamento acelerado. Porque são informações muito rápidas, aí você não desenvolve nem, aí é um problema, um senso crítico, de dizer, será que isso realmente é verdade? Você já leu aquilo, Cria uma ilusão, como ali diz, né? isso é verdade, aí você já bota para frente. Então aquilo acaba sendo armazenado na sua memória e os prejuízos são os maiores possíveis. Agora imagina isso com a idade de menino ou menina, que tem um critério na anatomia, que menino ou menina é quando você chega até os 10 anos. Então você ainda não está com aqueles 86 bilhões de neurônios tão bem interconectados. Então você já começa a comprometer, daí a importância daquela criança não ter logo aquele celular. Sim, isso é muito verdade, importante. verdade. Para tudo se tem um tempo, né? Então há necessidade de não pular etapas. Eu acho isso extremamente importante. Do ponto de vista biológico, como o professor colocou, e também no ponto de vista de relações sociais. Sim. Tem vários, até memes e charme. Meme também é muito pop. É Nós somos mesmo. mestres nisso, É né? mesmo. O brasileiro é mestre dos memes, tá? Tem mestre dos magos, somos os mestres dos memes. Mas que coloca bem isso. Hoje em dia a gente está mais vivendo uma geração que tá tão presa, celular, videogame, redes sociais, enfim, e esquecendo daquela etapa de você aprender o que é o espaço, o que é a interação com a natureza, o que são as relações comerciais, desculpa, as relações sociais realmente presenciais. Verdade. Porque virtualização a gente tem demais, né? Tem um jovem hoje que ele está trocando o contato físico presencial com a natureza pelo quarto. É verdade. E pelo celular. E pelo Aí celular os no pais quarto. ficam, Isso. sai menino, vai pegar uma manga do pé, vai pegar uma goiaba, vai conversar com seu amigo, pergunte o que ele gosta. Aí você às vezes tá de frente com seu amigo e tá aqui, ó. No celular. E é outra. Aí rindo, em vez de ter aquela risada sincera, aquela relação sincera, você até pode estar falando uma coisa super legal, mas tá aqui eu e a Liz KKKK. pelo WhatsApp. E deixa de ter essa interação. É verdade. Uma coisa que eu queria colocar também, já que a gente estava falando de jogos e tal, que as meninas colocaram bem, queria fazer uma pergunta. Alguém que já joga Pokémon GO? Já joguei. Já jogou? Naquela época que a gente ficava tentando detectar os pokémons com o celular. Foi meio que uma e febre, né? Foi um surto. E ao mesmo tempo que foi uma coisa divertidíssima, também a gente teve vários problemas. Muitos acidentes. Muitos acidentes. Pelo vício também. Pelo do vício. do aplicativo mesmo. A visão restrita no celular Sim. e não A falta de observando. atenção. Sim. O estresse também, como o professor Gurgel mencionou, que acaba... A gente tá tão ligado àquilo, o celular e aqueles aplicativos, que a gente esquece tudo e acaba se estressando, gerando estresse, sentimentos ruins, por esquecer de Insatisfeito, tudo. né? Isso. Liz, o repetitivo gera estresse. Verdade. É verdade. Isso mesmo. Só para vocês terem ideia, essa questão de desbravar novos territórios através do Pokémon GO, só um exemplo. Se a gente for analisar na China e no Japão, que é onde ficou uma febre muito grande, a galera ia buscar, tipo, em ilhas.
E no meio da rua e no mesmo, meio da de rua. madrugada. E em territórios que muitas vezes existiam certos tipos de tensão, litígio. Sim. Então é também uma questão geopolítica aí de, peraí, eu tô no território X, que é desse país, ou não é? Tem o Pokémon que representa a cultura tal, a cultura X, Y, Z. Tem até agora no Instagram algumas contas de inteligência artificial que colocam assim, não sei se vocês já viram. O Pokémon de cada estado. A princesa da Disney de cada estado. Eu já vi viram? muito isso. Já sim. vi. Como é que tem? A mulher de personagem cada de estado. Naruto de cada estado. Já vi também, tipo, princesas vestidas com as roupas da atualidade. Da atualidade. Da moda atual. Sim. E vai deixando essas projeções artificiais cada vez mais próximas daquilo que tem valor pra gente. É verdade. Que são os elementos culturais. É verdade. E falando de cultura, eu acho que não tem como a gente não falar de uma expressividade absurda, que é uma estratégia do soft power, que é o nosso K-pop. Sim, nossa. Muito O bom. BTS Queria que vocês, também. meninas, começassem a falar o que vocês entendem por esse apelo pop cultural do K-pop. Eu acho que o K-pop, porque tem dois grupos, o K-pop e o BTS. Esses grupos hoje em dia estão mundialmente famosos O Blackpink e o BTS. também. São 3 grupos, São existem 3? vários Legal. grupos. Tem um bocado, né? Muitos. E se chamam Nossa. ARMY. Eu não tenho Sério? tanto conhecimento, mas eu tenho por ter primas e amigos também que conhecem muito sobre o assunto e me falam. Mas é uma banda e um grupo mundialmente conhecido por gerar entretenimento e falar sobre músicas de amor ou músicas alegres, sobre a vida, sobre a atualidade. Já teve também músicas que o grupo mesmo fez pra criticar também assuntos políticos É verdade. lá do Sim. próprio continente deles. Então, assim, é algo que vai passando pras pessoas mundialmente, né? Porque todo mundo hoje em dia conhece esses grupos e mostrando cultura. Espalhando cultura, não só daqui do Brasil, né? Porque a gente às vezes só vive numa bolha daqui do Brasil de escutar música só daqui. Mas esses grupos, quando chegam globalizando tudo, fazem com que a gente conheça não só nossas culturas aqui, mas também de fora. E que você possa confiar também no talento e que possa criar coisas novas também. Esse é um Vai trazendo elementos culturais, né? E é Sim. bom a gente ver que até hoje, porque às vezes a gente pensa, né? Nossa, a música já avançou tanto, tudo já avançou tanto. Será que ainda tem? E tem, né? Claro. Porque a gente vê que a Coreia é um país que, poxa, o K-pop colocou muito país pra frente. Antes, assim, pelo menos até eu ter uns 9 anos, é que eu não sou uma pessoa de idade, mas assim, eu não ouvia. Jogou pra gente. Foi. Tô brincando, gente, tô brincando. Percebi. Mas eu acho que, assim, não se falava tanto da Coreia do Sul. E aí, com Fala isso... muito sobre foi a bom. própria banda mesmo. A banda deu um up, como a gente fala, né? Sim, Os jovens, sim. no continente. Porque hoje em dia a gente fala, conhece, na verdade, a Coreia, esses continentes pela própria banda mesmo. A gente lembra BTS, lembra da Coreia do Sul, da Isso. Coreia do Norte. E dá vontade de você conhecer mais, né? Porque, por exemplo, Muito. nossa, a história como que virou Coreia do Sul e Coreia do Norte. Assim, como você tava Como é a falando. cultura deles, o que eles comem. Por a gente Como gostar tanto vivem, daquela os padrões de banda. beleza, Tem a uma própria mensagem, estética, não é uma né? alienação, né? Sim. A própria estética, o quem é bonito, a gente já vai criando outras coisas. As Os maquiagens. doramas, as maquiagens. E vira assim, a gente começa a querer consumir o que eles também consomem, né? Eu sempre vejo as meninas, eu comprei essa blusa porque achei que parecia muito coisa de dorama. Então volta de novo pra como... Da questão do consumo. É. E o legal é que essa estratégia do soft power e a utilização desses grandes grupos, né? A criação daquela ideia dos idols, né? Gente, eu sou mãe de adolescente, né? Sou professora de humanas, então tem que saber tudo. Mas eu gosto muito do Blackpink, inclusive. Eu sou a Rosé, tá? Eu sei que a senhora gosta, tia. Tua eu sei. cara. Muito sua gêmeas. Mas o legal é que a gente ainda tem algo meio que indefinido no processo de separação da Coreia do Norte e da Coreia do Sul. A gente pode dizer que é a última fronteira que ainda não foi
totalmente resolvida do período da Guerra Fria. É verdade. Então, a utilização dessas bandas para também se ter um processo de aproximação com a cultura sul-coreana também pode ser encarado como uma forma de enfraquecer alguns elementos norte-coreanos. Eu Além concordo muito. disso, lógico que tem um acúmulo de capital, lógico que tem um apelo mercadológico aí, desde a indumentária até a venda em plataformas, né, musicais dos próprios singles e etc. Mas essa é uma estratégia, gente, que é como se a gente colocasse uma lupa em cima dessa manifestação cultural e a partir daí a gente cria um processo de assimilação mais forte. Posteriormente, se vier a ter novas tensões, o que já sempre tem, né? A gente sabe de alguns casos isolados, mas é por essa proximidade com as músicas, com os artistas, com os doramas, com a estética, a gente acaba tomando um lado. Então, isso é uma estratégia fortíssima geopolítica, que é muito bem explorada pela Coreia do Sul. A gente não tem como negar. Então, além de ser algo mercadológico, é algo também de se ter um apoio mundial pela causa sul-coreana. E lembra um pouco, né, assim, de uma certa forma, o que, como a gente já tinha falado antes, aconteceu na Guerra Fria. Porque os Estados Unidos, eles começam a usar a cultura deles, a cultura pop deles, o que fazia sucesso, criaram personagens pra dizer, olha como os Estados Unidos é legal. Olha como essa outra É o potência sucesso, não né? Aí você tem que ter senso Cringe, crítico pra roupa. perceber. Exato. né? É isso que importa muito, porque também se a gente ficar só no todo mundo tá comprando, todo mundo tá usando, tem que ter aquela questão do eu preciso filtrar o que eu tô consumindo, eu preciso realmente disso? Exato. Exato. Mas isso é muito bom, é uma maneira de também, indo para um lado bem positivo das redes sociais, das tecnologias, de se criar uma consciência. Você está demais. vendo como o jovem hoje tem uma consciência de sustentabilidade Eu grande. estou muito feliz, muito feliz. Sim, Porque isso é uma prova de que nós temos um lindo futuro pela frente. perfeito. Isso me perfeito. deixa muito empolgada. E também, se a gente colocando aqui na nossa discussão, como as redes sociais também são utilizadas para fazer com que os movimentos sociais eles também possam ganhar força. Por exemplo, o movimento que a gente teve do Black Lives Matter, lembra? Sim, Que foi por causa das redes sociais que a gente teve essa adesão, né? Por esses processos totalmente contra os direitos humanos, situações extremamente racistas, onde a gente viu que a humanidade ainda não, graças a Deus, ela tem como ter uma ação mais contundente e ter uma cobrança também. E o acesso do mais pobre, digamos assim, a essas redes sociais hoje está bem mais fácil. Adriana, eu já vi um dado que diz que em 2022, quando o ChatGPT foi lançado 2 meses depois, 100 milhões de pessoas no mundo já tinham acesso ao site. Aí tu imagina hoje. Não, o acesso é surreal, né? Então a gente pode dizer, eu acho que é um ponto bem importante que a gente pode afirmar, que a cultura pop e esse acesso, ele não é só entretenimento. Não. Ele é muito mais do que isso, né? Ele é um processo de conscientização, ele é um processo também perigoso, se for pelo viés das fake news. Tem que ter o senso crítico. Tem seus desafios, E né? aí pode trazer um prejuízo mesmo, não só social, como econômico, como ambiental, como de diversas outras coisas. Mas também pode projetar muito a nossa cultura. E eu Agregar acho muito demais. E a gente teve, da época da pandemia para cá, também esse contato maior com as tecnologias, até para questionar a informação e para entender o nosso interno, para entender o endógeno, né? Sim. Aí nós podemos citar que a explosão também da cultura do funk, do samba também, até mesmo o próprio resgate, isso foi bem interessante, do pagode, campanhas que são importantíssimas, onde se utiliza esses meios de informação e coloca um apelo pop mesmo, como o próprio Setembro Amarelo. Sim. Tudo Sim. isso a gente consegue encontrar nas redes sociais. Até mesmo que caiu até no Enem, viu, gente? Olha que legal. Já que a gente estava falando de vacina, que teve o funk, lembra? Sim. Vai mexendo. Caiu Então, na questão pronto, do Enem. exatamente. Pra gente entender como é que é essa relação de alguns elementos que podem ser até engraçados ou controversos, mas que a gente consegue colocar
dentro de uma análise de valorização. Adriana, e o que é popular, por exemplo, num país, pode deixar passar a ser em outro. Verdade. Quantas coisas nós não assimilamos, por exemplo, do continente africano? Demais. O que era popular lá, ficou popular aqui também. É verdade. O acarajé é africano, né? O acarajé, a feijoada, né? Determinados estilos de música. O samba, né? O samba, né? O É, samba. o samba. A gente faz um resgate mesmo da nossa ancestralidade. Isso é muito importante. Esse acesso, ele poderia demorar muito mais sem essa Os possibilidade, sem essas esportes tecnologias. também, eu não sei se é o karatê ou é o judô, que tem um fundo africano, uma base africana, mas também é uma parte da nossa cultura A aqui no capoeira, Brasil. né? A Capoeira, capoeira. Então a gente consegue ver que tem N elementos positivos, mas acaba ficando à sombra de coisas também bem problemáticas que acontecem nesse cyberespaço, nesse acesso, vamos dizer assim, até sem escrúpulos, algumas vezes, da tecnologia. E aí a gente pode citar hoje o que é tão temido e também traz graves prejuízos à nossa sociedade, como o cyberbullying, né? Demais. A política do cancelamento. O que acaba muitas vidas, muitas Demais. pessoas entram em depressão, problemas psicológicos por conta não saber dosar críticas à internet, não saber manusear as palavras da internet, por as pessoas acharem fácil, tipo, não tá vendo aqui, não tem ninguém sabe que sou eu escrevendo, então eu vou acabar a vida de uma pessoa. Acontece muito. E tem muito aquela questão de que, como a gente disse, as bolhas. Então é muito ruim porque, por mais que as bolhas sejam boas, porque você se identifica, às vezes você tá numa bolha que é muito prejudicial pra alguém, né? Sim. Às vezes você tá, ai, nossa, olha, eu não gosto dessa pessoa. Então você acha 5 pessoas que também não gostam dessa pessoa, aí vocês vão lá no perfil da pessoa e isso é muito Dissemina o preocupante. ódio. Isso é muito preocupante. É uma das pautas bem importantes, agora que a gente está no período de Assembleia Geral da ONU, é uma das pautas muito importantes, esse não discurso do ódio. Demais. Porque nas redes sociais, isso se amplia, isso pode acabar vidas, literalmente. E muitas vezes com informações infundadas. O ódio e a raiva privam qualquer pessoa da razão. É verdade, é verdade. E uma coisa que eu acho muito interessante, desculpa ter falado, né? Desculpa. Mas eu só vou falar que nos Estados Unidos, por exemplo, a liberdade de expressão, ela é muito maior do que aqui. Então lá, todo mundo é influenciado pelos Estados Unidos, né? Acaba por ser mais perigoso, porque eles podem falar, quase nada é considerado discurso de ódio, né? E isso aí pode causar muito mais. inflando, né? Sim, algumas ações bem problemáticas. E eu acredito muito nisso, de tipo, você só falar algo na vida de alguém, se você conseguir, tipo aquela regra dos 5 segundos, se você falar algo pra alguém, assim, que não for, se a pessoa não poder mudar aquilo em 5 segundos, então é melhor você guardar pra si. Porque se não for algo assim, pra que a pessoa possa, algo construtivo. que a pessoa possa mudar assim muito rápido, não, é melhor não falar. Concordo É melhor guardar. plenamente. E num espaço tão aberto como é a internet, às vezes aquilo pode ser tirado de contexto, pode ser mal interpretado e pode gerar prejuízos que não tem mais como reverter. Perfeito. É verdade. E, gente, professor Gugel, meninas, eu tô arrasada. O papo tá tão maravilhoso. Adriana, mas você vai se superar. Ai, meu Deus, eu preciso de mais água para ficar mais calma, porque por mim, pelo professor, acho que por nós 4, nós ficaremos aqui debatendo ótimos assuntos, ótimas temáticas para você que está assistindo em casa, para criar uma reflexão crítica e também para aproveitar como mesmo repertório dos vestibulares que estão chegando. Então, essa construção de conhecimentos, esse momento muito incrível. Adriana, e além de agradecer sua presença aqui, seu talento... Eu que agradeço. Da Liz, da Cleo... Eu aprendi demais, meninas. E também aprendemos, nós fomos os alunos, maravilhoso. aqui os Geração protagonistas, as professoras, né? Sim. Que os outros alunos também venham mostrar o talento que vocês Vem, têm. gente, é muito legal. O Estamos Gugel não Espaço morre. aberto. Maravilhoso. Pois olha, muito obrigado. Eu que Um grande agradeço, abraço a todos, Gugel. tá bom? Tchau. Obrigada, gente. Até mais. Obrigada. Tchau, hein?